a palavra de Deus no livro de Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 19. Faremos a leitura do versículo 19 até o versículo 24. O tema dessa noite é o Sermão do Monte e as três metáforas. Então, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19 até o 24, a palavra de Deus diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Correto? Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar aos outros, ou se devorará um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Nós estamos falando no livro de Mateus. Nós vimos já anteriormente, diversas vezes, que ele deixou tudo para seguir Jesus. Vimos que Mateus tem o objetivo de demonstrar que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o Messias escolhido de Deus. E estamos falando desse primeiro grande sermão de Jesus, o mais conhecido de todos e para muitos, inclusive para mim, o maior de todos os sermões de Jesus. Sermãos de Jesus. Jesus nos revela o perfil do verdadeiro súdito do seu reino, do perfil dos verdadeiros discípulos do seu reino, e nos mostra que todos aqueles que estão no seu reino são bem-aventurados, são sal da terra, luz do mundo, serão perseguidos e não são hipócritas, como nós vimos nos ensinos anteriores. E Jesus nos mostra que todos aqueles que estão no seu reino também têm vida. Ele corrigiu os falsos ensinos, onde ele separou em 5 blocos, que nós já vimos anteriormente, que fala sobre o homicídio, adultério, juramentos, vingança e amor ao próximo. Ou seja, viver de uma maneira íntegra, de uma maneira justa, de uma maneira correta dentro do seu reino. Depois ele mudou um pouco a ênfase, ele passou das qualidades interiores, que era bondade, pureza e honestidade, para as práticas externas, que nós falamos também sobre ajudar as pessoas, ou dar as esmolas, orar e jejuar. Ou seja, ele passou da justiça moral interna para a justiça externa, religiosa. E nós vimos anteriormente que eram as coisas boas que fazemos, que também podem ser feitas de maneira pecaminosa. Mas agora, a partir de agora, Jesus ele vai expor 3 grandes metáforas, ou 3 pequenas metáforas, sobre os valores desse mundo versus os valores do reino. Ele vai mostrar que todos os que fazem parte do reino têm que valorizar mais os valores do reino do que qualquer coisa nesse mundo. Mas percebemos também que Jesus ele está dando continuidade ao seu grande sermão. Tudo está linkado aqui. Essa segunda metade de Mateus, tem como base aquilo que nós temos visto anteriormente, no capítulo 5 e capítulo 6. Ou seja, aqueles que fazem parte do reino de Cristo não apenas evitam a hipocrisia no dever religioso, mas entendem que tudo tem que estar de acordo com o rei, tudo tem que estar de acordo com os mandamentos de Jesus. E Jesus vai falar de 3 metáforas. São elas: os 2 tesouros, que é do versículo 19 até o versículo 21, luz e trevas, que é do versículo 22 e 23, e dos 2 senhores, que é do versículo 24. Então vamos começar dos 2 tesouros, o versículo 19 ao 21. Aqui Jesus vai dirigir a atenção dos ouvintes para a durabilidade comparativa entre 2 tesouros. Para nós deveria ser fácil nós escolhermos entre um ou outro. Em qual deles que nós devemos acumular? Mas nós sabemos que não é bem assim. A Bíblia nos mostra que por causa dos pecados os homens estão cegos. E a Bíblia muitas vezes utiliza que também eles estão mortos em relação às coisas de Deus. Eles não enxergam e nem querem enxergar.
Eles são como um homem que viveu toda a sua vida preso numa caverna escura, em trevas, e afirma que não existe o sol. Mas ele não deseja de maneira nenhuma sair daquela caverna. E Jesus começa falando dos tesouros da terra. O versículo 19, alguém quer ler? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e aonde os ladrões arrombam e furtam. Veja, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. As palavras de Jesus aqui destroem toda a base da teologia da prosperidade. Ele destrói todo o desejo humano de querer fazer parte do reino de Cristo e ao mesmo tempo ansiar acumular bens a qualquer custo. Destrói aquelas pessoas que vão para as igrejas, aquelas pessoas que vivem, elas querem Jesus para ficarem ricas. Essa não é a base do Evangelho. Essa não é a base do ensino de Jesus. Inclusive nós falamos sobre isso terça-feira. Ela destrói também a base do capitalismo selvagem, que afirma que todos devem ser ricos, todos devem ser milionários, todos devem ter condições. Jesus está proibindo alguém então de ter bens nessa terra? Não. Inclusive tem uma linha da filosofia que fala que Jesus ele era socialista. Eu quero que você entenda que Jesus não tem posição política nenhuma. E essa é a base que nós temos aqui. Jesus não está falando de política. As palavras de Jesus destroem toda a base de qualquer ideologia política hipócrita. O ensino de Jesus e da Bíblia é que não é errado ter bens, ou mesmo guardar recursos para utilizar em tempos mais difíceis. Inclusive nós vemos no ensino progressivo das Escrituras sobre isso. O que Jesus proíbe é a acumulação egoísta de bens. Veja o versículo. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Sabe aquela pessoa que fica cega? Ela quer de qualquer jeito aqueles bens para ela. Jesus proíbe uma vida extravagante e luxuosa. A dureza de coração que não deixa perceber a necessidade das outras pessoas. Abra comigo Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 15 em diante, a palavra de Deus diz assim: Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E ele proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens um depósito, muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhes disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesourou para si mesmo e não é rico para com Deus. Veja, o que é mais importante aqui? Jesus nos fala aqui também, ele reprova todo tipo de avareza. E isso nós vemos na pessoa do jovem rico. O jovem rico, ele pensava que cumpria toda a lei. Ele pensava que por causa dos seus méritos ele entraria no céu. Mas quando Jesus falou para ele: vende tudo que tens e dá aos pobres, o que ele falou? O que ele fez? Se entristeceu e foi embora. Ah, então eu tenho que vender todos os meus bens e dar para os pobres? Não. Jesus estava mostrando que ele era avarento. Ele era orgulhoso, ele pensava que ele era bom. Mas quando Jesus falou: então pega os teus bens, se você é tão bom assim, pega os teus bens e doa para as pessoas. Não. Jesus mostrou que ele era um hipócrita, um avarento. E alguns são tão pobres que tudo que eles têm são as riquezas dessa terra. Tem até algumas pessoas que postam sobre isso. E é verdade. E a Bíblia nos mostra, continuando o texto, no mesmo versículo fala: onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam.
Jesus nos mostra claramente o que acontece com os tesouros dessa terra. O que acontece com os tesouros dessa terra? A traça e a ferrugem corrói, e os ladrões escavam e roubam. Aqui em Itapuã é muito mais fácil nós saber o que é ferrugem. Casas na beira da praia, por exemplo, pega a maresia, destrói rapidamente. Ou seja, os tesouros dessa terra são atacados pela traça, pela ferrugem, pelo mofo, pelo apodrecimento e ainda pode ser roubado pelos ladrões. Naquela época, as traças elas entravam facilmente nas roupas das pessoas. Veja o contexto. Os ratos comiam os cereais armazenados e outros animais também. Pestes atacavam o que estivesse debaixo da terra. E os ladrões entravam nos lares e levavam aquilo que era possível. Por quê? No mundo antigo não tinha alarme monitorado, não tinha trava em porta, não tinha cerca elétrica, não tinha concertina nos muros, não tinha nem caco de vidro nos muros em cima. Não tinha inseticidas também contra as pragas. Muitas vezes as lavouras eram atacadas, eles perdiam tudo que tinham. Não tinha venenos contra ratos ou aquelas colas, né, que pega rato. E não tinha essas tintas que nós temos hoje que não deixam muitas vezes as coisas apodrecerem ou enferrujarem. Mas nós temos. Mas mesmo assim nós somos afetados por tudo isso. Além desses, no nosso tempo, por exemplo, tem a inflação, tem os altos impostos, tem as taxas em cima de taxas, ou seja, toda coisa material está sujeita à deteriorização e à perda. Todos os bens podem ser em algum momento perdidos. Esses tesouros da terra são corruptíveis e são totalmente inseguros. Jesus está se referindo a qualquer coisa valiosa que pode se perder. De algum modo se perdem. Irmãos, você tem olhado para as notícias que têm acontecido recentemente no sul do país? Ciclones, enchentes que acometeram milhares de pessoas. Se você viu, você consegue perceber que a maioria dessas pessoas perdeu o que tinha. Todos os bens que elas tinham. Tudo que elas tinham de valor. Podia ser o tênis mais bonito, o tênis mais legal, as roupas mais legais, as roupas mais caras. Mas que foram perdidas. Os tesouros materiais se perderam. Quantas casas, quantos carros, quantos ouros, joias, roupas, sapatos de grife, móveis planejados e outras coisas muito valiosas que se perderam naquele momento. Mas veja o que Jesus está dizendo. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam. Veja, as coisas dessa terra passam, se vão. Em algum momento ou outro. Nem dizem, os caixão não tem gaveta. E mesmo que tivesse, não adiantaria colocar lá, que nem eles faziam aquelas pirâmides para colocar os tesouros lá dentro. Ficava lá. E o versículo 20 nos fala. Alguém quer ler? Versículo 20. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam. Mas ajuntai tesouros no céu. Os discípulos de Jesus, aqueles que fazem parte do reino de Jesus, os bem-aventurados, eles devem ajuntar, acumular tesouros no céu. Mas o que seriam esses tesouros? O primeiro ponto, nós temos que ter em vista a durabilidade. A Bíblia nos mostra que esses tesouros são eternos. Esses tesouros são incorruptíveis e eles são bem mais seguros. Por seguinte, as Escrituras nos dão a mostra dos verdadeiros tesouros. Por exemplo, uma vida sem pecado, uma vida íntegra na presença de Deus é muito melhor que uma vida de prazeres e bens desse mundo. Uma vida que nós podemos nos achegar diante dos Reis dos Reis, diante do Senhor dos Senhores, é muito melhor do que qualquer tesouro desse mundo. Uma vida de prazeres e bens aqui nesse mundo nem se compara a uma eternidade na presença de Deus. Viver com o Senhor é muito melhor. A graça de Deus é melhor que a vida, o salmista nos diz. O momento com Deus é melhor do que todos os prazeres desse mundo. A verdadeira felicidade, a Bíblia fala que é ter paz com Deus. Veja, Romanos capítulo 5, versículo 1. O que está escrito lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido
pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, justificados. É uma coisa maravilhosa, não é? Você cometeu um monte de erros, um monte de pecado, um monte de coisa. Jesus morreu na cruz por você. E você agora é justificado. Não há mais condenação para você. E agora, mediante a fé, você creu agora. Você se arrependeu dos seus pecados e creu. Agora, mediante a fé, você tem paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem melhor coisa que isso? Chegar no céu e ser chamado pelo nome. Do que chegar no céu e dizer assim, eu não te conheço. Eu sou o youtuber mais conhecido de toda a Terra. A pessoa mais famosa do mundo. Ué, a pessoa mais famosa do mundo é o Mr. Beast. A pessoa mais famosa do mundo. Eu sou a pessoa mais conhecida de todos os lugares. E chego no céu, a pessoa diz que não. Jesus diz que não me conhece. Adiantou alguma coisa? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Jesus nos proíbe de fazer dos simples bens materiais o nosso tesouro, a Bíblia fala. Nos proíbe acumular coisas como se nós tivéssemos importância suprema. Se eu não conseguir aquilo dali, eu não vou conseguir viver. Eu não vou conseguir ter paz. Eu não vou conseguir ter satisfação. Veja, se o nosso objetivo é juntar tesouros, devemos nos concentrar naqueles que vão durar mais. Naqueles que podem ser armazenados de forma segura, de uma forma que não venham sofrer depreciação e nem deteriorização. Eu desejo que você abra a palavra de Deus, no livro de 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Quem achou pode ler. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se tornaram com muitos sofrimentos. Veja, ter dinheiro não é a raiz de todos os males. Mas o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Como nós citamos anteriormente, a teologia da prosperidade. Ela faz um Deus que apenas abençoa as pessoas de forma financeira. Não adianta nada nós termos todas as riquezas do mundo e perecermos no inferno. Não adianta nada nós sermos curados do câncer ou de qualquer outra enfermidade pesada e perecermos no inferno. O amor ao dinheiro, a Bíblia fala, é a raiz de todos os males. O dinheiro pode comprar os melhores carros, as melhores casas, os confortos nessa vida, pode comprar inocência em tribunais, pode comprar saúde momentânea, pode comprar felicidade passageira, pode comprar riquezas, pode comprar remédio para todas as dores, mas não compra a verdadeira felicidade, que é a paz com Deus. Não compra o maior prazer, que é ser chamado de filho de Deus. Não compra a paz em meio à guerra ou a vida em um mundo de mortes. Na hora que a morte chegar, não adianta oferecer seu Mercedes conversível, sua McLaren ou qualquer outro bem desse mundo, ou todo o dinheiro desse mundo. Como nós vimos na pandemia, milhares de pessoas milionárias perderam suas vidas. Na hora que a morte chegar, não tem como nós pagarmos para que ela não nos leve. Quantos que amam seu dinheiro, suas riquezas, mas muitas vezes não conseguem nem dormir de forma correta? Veja, há coisas muito mais importantes que o dinheiro. A saúde, a paz, o amor, a misericórdia, a graça de Deus nem se comparam a qualquer tesouro desse mundo. Quanto que vale seus olhos? Alguém quer vender os 2 olhos por 10 milhões? Nem se compara com qualquer coisa desse mundo. Quanto que vale o seu corpo, a sua vida, a sua saúde, ter paz com Deus? Tinha uma tribo indígena antiga que o cacique liderava por 7 anos. Nesses 7 anos ele tinha todos os prazeres e riquezas que ele desejava. Ninguém falava não para ele. Tudo que ele queria, ele tinha. Mas tinha um detalhe: depois dos 7 anos ele era morto.
Você sabe quantos jovens, quantos homens desejavam essa função dentro dessa tribo? Todos. Assim é o ser humano naturalmente. Ele vive suas vidas, os 7 anos, com tudo o que deseja e quer. Mas a morte é o seu destino. E contra ela não pode fazer nada. Porque o salário do pecado, a Bíblia fala em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Quando morrer, nós vamos levar desse mundo tudo que nós trouxemos. Nada. Como diz o pregador em Eclesiastes, tudo nesse mundo é vaidade. Mesmo que os ladrões, impostos, inflação, ferrugem, traças não ataquem os nossos bens, a vaidade é vaidade acumular tesouros que têm esse valor tão limitado pelo tempo. Guarde 100 mil, por exemplo, debaixo do colchão hoje. Daqui uns anos ele vai valer metade do que vale hoje. Os bens se perdem com o tempo. Trocar o eterno pelo temporário, de acordo com a Escritura, de acordo com Jesus, é muita tolice. E no versículo 21, o que está escrito? Mateus 6:21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ou seja, você faz parte do reino de Deus? Se alguém deseja, almeja, acima de qualquer coisa, ganhar muito dinheiro, comprar uma casa luxuosa, viajar pelo mundo todo, assumir o comando de uma grande empresa, construir uma boa reputação, ter o corpo perfeito, obter uma grande promoção no trabalho, defender a qualquer custo uma posição política ou ter um cargo político alto, ele será devorado por esses objetivos e os valores do reino serão postos de lado. Ou seja, se alguém deseja isso acima de qualquer coisa. Veja, nenhuma das coisas que citei é mal em sua essência. É errado você desejar ter uma casa melhor, um carro melhor? Não. Mas o detalhe é que muitas pessoas fazem isso os objetivos da sua vida, fazem isso o seu grande tesouro. Ou seja, fazem isso a meta da sua vida. No Sermão do Monte, repetidas vezes, Jesus se refere ao coração. E aqui Jesus declara que o nosso coração sempre segue o nosso tesouro. Se você acha aquilo ali importante, você vai fazer daquilo ali o objetivo da sua vida. Os coaches afirmam que você deve definir o objetivo, se fixar nele e depois lutar com a sua vida até alcançá-lo. É como aqueles que andam sobre as brasas descalços, já viu? Uma vez eu até vi isso daí e perguntei como é que funcionava. Eles olham para o objetivo a fim de esquecer o quanto as brasas estão queimando nos seus pés, para chegar naquele objetivo. Há muitos homens que fazem isso de suas vidas. Ou seja, focam nos seus trabalhos, focam em ganhar mais dinheiro, mais bens, mais coisas boas. E ao mesmo tempo, suas esposas, seus filhos, seus amigos, seus familiares e principalmente Deus são esquecidos. E é sobre isso que Jesus está nos dizendo. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nossa vida se move para onde estão guardados os nossos tesouros, porque o nosso coração nos leva para lá. Lembra dos piratas? O filme do Piratas do Caribe? Eles buscam os seus tesouros a qualquer custo. Mesmo que isso custe as suas vidas. Portanto, Jesus está nos ensinando a desenvolver nossas afeições mais profundas nos valores do reino dele e ter prazer em tudo que Deus aprova. E o apóstolo Paulo, ele entendeu muito bem isso. Em Colossenses 3, 1 e 2, ele fala: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai os tesouros dessa terra. Não, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E ele também nos fala em 1 Timóteo 6. Abra comigo. 1 Timóteo capítulo 6. Versículo 17 até o 19. Quem achou pode ler. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo
nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e pronto a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamentos para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Não foi exatamente isso que Jesus falou? A distribuição generosa de riqueza para atender à necessidade dos outros não obtém a vida eterna por mérito, como por muito tempo o catolicismo romano afirmou, que as pessoas seriam salvas. Inclusive o Espiritismo fala que quanto mais você acumular caridades, mais você terá guardado para o seu tesouro eterno. Mas essa generosidade de riqueza demonstra que a esperança do cristão rico foi removida da instabilidade da riqueza e depositada em Deus, que nos dá em abundância. Como nós falamos anteriormente, nos ensinos de Jesus, quem supre as nossas necessidades? Deus. É Ele quem supre as nossas necessidades. É Ele que nos dá saúde para nós trabalhar. É Ele que nos dá o ar que nós respiramos para nós trabalhar. É Ele que nos dá a vitalidade, que nos dá força, que nos dá vigor. E aí nós chegamos na segunda metáfora, que é luz e trevas. Versículo 22 e 23, alguém quer ler? Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Essa metáfora é um pouco mais difícil de nós entender. Eu trouxe dois entendimentos para nós tentarmos compreender o que Jesus quer nos dizer. O primeiro, é possível que a ideia tenha sido originada do parágrafo anterior. Veja, os olhos são a candeia do corpo, no sentido que eles permitem ao corpo encontrar o seu caminho. Seus olhos precisam ser bons para poderem guiar todo o seu corpo para o que é bom. Diferente, por exemplo, o contraste entre aquele que enxerga e aquele que não enxerga. Aquele que vê e um cego. Quase tudo o que fazemos depende da nossa capacidade de ver. Correr, caminhar, dirigir um carro, cozinhar, o que mais? Tudo depende daquilo que os nossos olhos estão vendo. Mesmo que diversos cegos enfrentem diversas situações do dia a dia de maneira maravilhosa. Mas o princípio é que quem vê anda na luz. E o cego, ele anda em trevas, ou seja, anda no escuro. John Stott afirma que esta metáfora afirmaria que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Na cegueira total, as trevas são completas. Ou seja, é uma equivalência de coração e de olhos, que os nossos olhos afetam todo o nosso corpo, e a nossa ambição, onde nós fixamos os nossos olhos, afetam a nossa vida, afetam aquilo que nós somos. Como um homem que fixa seus olhos nas coisas do alto, em um Deus soberano, em um Deus que controla tudo e controla todos, como é que ele andará? Ele andará em paz. Ele andará nessa terra descansando, confiante nesse Deus. Mas diferente do homem que fixa os seus olhos nesse mundo, ou seja, ele é míope. Ele acredita que as coisas dependem do homem. Depende daquilo que o homem vai fazer para acontecer. Ele vai chegar num certo momento que ele vai desistir. Ele vai se frustrar. Porque as coisas não vão acontecer como ele deseja. Mesmo que ele tenha lutado, uma hora ou outra ele vai cansar. Ele vai se frustrar. Qual é o segundo entendimento? O segundo entendimento, Carson, ele interpreta esses dois versículos da seguinte forma. O corpo todo, isto é, a pessoa toda, é representado por uma sala ou uma casa. A finalidade dos olhos é iluminar essa sala, garantir que ela seja cheia de luz. Ou seja, os olhos, portanto, funcionam como a fonte de luz. Como se fosse uma única janela ou um único cômodo. Mesmo que Jesus está usando uma metáfora aqui de uma candeia, ele entende que é como se fosse uma janela. Nesse sentido, para que alguém seja cheio de luz, os seus olhos têm que ser bons. Por exemplo, se os olhos forem maus,
se sua chama fumacenta, ou o vidro estiver sujo de fuligem, se o pavio não estiver bem aparado, ou se não houver querosene suficiente, a pessoa continuará na escuridão total. Mas o que Jesus quer dizer metaforicamente ao exigir que os olhos sejam bons? Carson afirma que o adjetivo bom aqui é um tanto intrigante para nós. A palavra original foi empregada na Septuaginta com o sentido de sinceridade de propósito, lealdade não dividida. É um uso mais simples. No entanto, entre os rabinos, olho mau ele denotava egoísmo. Nesse caso, olhos bons podem indicar compromisso com a generosidade também. Ser cheio de luz é equivalente a ser generoso. E parece que isso se encaixa na ampliação das advertências do que Jesus estava falando anteriormente, do tesouro mal escolhido. Carson afirma que nos versículos 19 e versículo 20, eles estão menos relacionados com a riqueza financeira e generosidade do que com a escala de valores com que uma pessoa determina qual o seu maior tesouro. Do mesmo modo, se nós olharmos o versículo 24, não é tanto de dinheiro que Jesus está falando. Ele está falando mais de serviço e de compromisso. Ou seja, os versículos 19 ao 21 e o versículo 24 exigem lealdade inabalável aos valores do reino, ou seja, o tesouro e as riquezas. A ênfase, então, é na sinceridade de propósito, é na lealdade não dividida, ou seja, na fidelidade de coração para com Deus. Em outras palavras, Jesus está afirmando que os olhos bons são aqueles que estão fixados em Jesus. Aqueles que estão fixos em Jesus, sem se desviar dessa constante contemplação. E o resultado disso é um corpo cheio de luz. Como diz no versículo aqui, um corpo luminoso. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. E nós podemos entender luz aqui com as nossas conotações usuais. Quando nós falamos em luz na palavra de Deus, tem a ver com revelação, tem a ver com pureza. O indivíduo com olhos bons para com os valores do reino é caracterizado pelo entendimento das verdades divinamente reveladas e por uma conduta pura. Lembra, o cristão de verdade é aquele que faz parte do reino de Deus. Ele tem as verdades reveladas das Escrituras e ele tem uma conduta pura. Não adianta nada nós sabermos a Escritura, lermos a palavra de Deus, conhecermos e vivemos nossas vidas como se Jesus não existisse. E faz muito sentido também que essa luz não é apenas em si mesmo, mas que reflete esses valores do reino na sociedade em que vivemos. E está lá em Mateus 5,14, que nós somos luz do mundo. Aí nós entendemos o que Cristo nos mostra, que os que não fazem parte do seu reino estão em trevas, eles estão cegos, eles estão mortos em seus delitos e pecados. Ou seja, eles estão destituídos da revelação e da pureza. Eles não recebem a revelação de Deus, a revelação das Escrituras, e eles não são puros em suas condutas. E Carson afirma que essas trevas são particularmente pavorosas se a pessoa se ilude. Se a pessoa pensa que os seus olhos são bons, quando na verdade são maus, ela se convence de que sua lealdade nominal aos valores do reino é profunda e genuína, quando na verdade é superficial e fingida. E daí nós concluímos o versículo. Porque a pessoa cujas trevas são mais densas é aquela que acredita que essas trevas são luz. Veja, portanto, se a luz que há em você for em trevas, que grandes trevas serão. E nós chegamos na terceira metáfora. Os dois senhores. Versículo 24, alguém quer ler? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de se aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Se trazermos para o nosso tempo, o contexto, vai ser bem difícil nós entendermos a palavra de Deus. As palavras de Jesus aqui. Principalmente se olharmos para a questão de trabalho. Em nosso tempo, os senhores de trabalho, donos de empresas, chefes, eles são limitados, principalmente pelas legislações trabalhistas e sindicatos. Por exemplo, algumas pessoas podem trabalhar em 2 empregos, 3 empregos, 4 empregos, quanto ela conseguir. Não tem problema nenhum. Não é? A minha irmã, por exemplo, trabalha em 2 empregos.
Não tem problema ela ter dois senhores nesse sentido. Só que, naquela época, era possível. Não era possível alguém trabalhar em dois lugares. Por exemplo, hoje não é tão polarizada essa questão. Se você trabalhar para a irmã Eleni, não pode trabalhar para a irmã Rosânia. Então, não tem problema. Se conciliar os horários, não tem problema nenhum. Mas é possível dois empregadores hoje, da mesma forma, concordar e aprovar. Mas aqui nós entendemos, para nós entendermos isso, nós precisamos olhar para aquilo que Jesus está falando, para o contexto do tempo que ele está falando. Jesus está falando sobre algo mais próximo que nós entendemos hoje sobre os escravos. Só que não é como a escravidão mais recente. Naquela época existiam senhores onde a pessoa trabalhava, onde a pessoa sobrevivia e era sustentada por eles. Ou seja, é possível trabalhar para dois senhores, mas não é possível servir a dois senhores. É interessante que Jesus usa até uma linguagem pesada para dizer isso. Ele não usa aborrecer, amar. E aborrecer aqui significa mesmo odiar. Porque o de aborrecer-se de um ou amar o outro. É meio radical, né? Jesus está utilizando de uma forma judaica para explicar algo. Odiar um e amar o outro significa tão somente que o último é preferível. Principalmente se a pessoa terá que escolher entre um e o outro. Ou seja, nós podemos ter riquezas, podemos ter dinheiro, podemos ter bens. Mas se tivermos que escolher entre estes ou Jesus, nós vamos aborrecer o primeiro e amar Jesus. É nesse sentido. Jesus, da mesma forma, fez isso em relação aos pais e mãe. Lucas 14, 26. Quem achou pode ler. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Mas em Marcos 7, 9 e 13 fala que nós devemos honrar os nossos pais com integridade, nós devemos amá-los. A Bíblia também fala que nós temos que amar nossas esposas, e filhos, irmãos, irmãs. Mas aqui fala, se alguém quer ir para Jesus, tem que aborrecer todos eles. Nós temos que entender que ele está falando de um amor muito mais profundo. Como nós falamos, se nós tivermos que escolher entre um ou outro, nós vamos escolher Cristo e o seu reino. O reino de Deus é o principal e os laços familiares são secundários. E aqui no versículo 24, Jesus adverte acerca do amor a ele ou às riquezas. Tem versão da Bíblia que está traduzida como a riqueza de dinheiro, está traduzida como mamon. Ou seja, você vai colocar a sua confiança em mamon ou em Deus? Deus. Confiar no Deus Todo-Poderoso ou nos governos dessa terra? Confiar no Deus Todo-Poderoso ou nas riquezas ou dinheiro? Confiar no Deus Todo-Poderoso ou na estabilidade financeira? Abra comigo Isaías capítulo 42. Versículo 8. Quem achou pode ler. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Não é exatamente o que nós estamos vendo aqui? Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A minha glória, pois eu não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Você tem que escolher qual o Senhor que você está servindo. Nós somos tentados a colocar nossa esperança no dinheiro e nas riquezas. Nós somos tentados muitas vezes a colocar a nossa confiança nos planos de saúde, nos hospitais, nos remédios ou em qualquer outra coisa, nos alimentos que nós comemos. Seja nas propagandas ou campanhas políticas, nós somos tentados também a colocar nossa esperança em outro, a não ser nosso Senhor e Rei. Quando surge uma vaga de emprego, por exemplo, no que as pessoas olham primeiro? Quando fazem entrevista de emprego, o que as pessoas pensam primeiro? Salário.
Às vezes eu oriento alguns jovens e falo, não, você tem 18 anos. Você não pode pensar logo no primeiro emprego já, quanto que eu vou ganhar? Não, você tem que desenvolver, aprender primeiro, para depois você começar a negociar dinheiro. Mas olha que interessante. As pessoas escolhem o dinheiro ou trabalhar em algo que agrada a Deus? Dinheiro. Elas escolhem o dinheiro, riqueza ou trabalhar num lugar que proporciona a ela momentos para passar na presença de Deus? Dinheiro. Mas se eu não conseguir aquele emprego, eu vou morrer de fome. Minha família vai passar necessidade. Quantas vezes nós somos tentados a comprar coisas que nem precisamos com o único objetivo de ostentar que também nós conseguimos? Mateu Henry, quando foi roubado, voltou para sua casa e escreveu em seu diário o seguinte texto: Senhor, eu te agradeço, porque nunca fui roubado antes. Porque embora tenham levado o meu dinheiro, a minha vida foi poupada. Porque embora tenham levado tudo o que eu tinha, não era muito. Porque eu fui a vítima e não quem praticou o roubo. Perceba, qual que é a reação de um homem que serve a Deus em frente a algo tão ruim? Agradecer a Deus. Porque não aconteceu isso antes? Porque teve só o dinheiro levado, mas a sua vida foi poupada. Assim acontece agora com pessoas que estão perdendo as coisas. Agradecem a Deus porque não foi as suas famílias que foram cefadas. E quantas outras que trocariam a vida das suas famílias por esses bens dessa terra? Preferia que a sua casa tivesse ido, que o seu carro, que seus bens tivessem ido e o seu ente querido tivesse ficado. John Stott ele escreveu assim: quando percebemos a profundidade da escolha entre o Criador e a criatura, entre o Deus pessoal glorioso e essa coisinha miserável chamada dinheiro, entre a adoração e a idolatria, parece inconcebível que alguém faça a escolha errada. Pois agora é uma questão não apenas de durabilidade e benefício comparativos, mas sim de valor comparativo. O valor intrínseco de um e a intrínseca falta de valor do outro. Para concluir, essas três metáforas, o tesouro, a luz e a escravidão, unem-se para exigir uma lealdade inabalável aos valores do reino. Leia comigo Mateus 6,19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Deus seja louvado.